Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana e hoje eu vim responder um comentário que deixaram aqui no canal do Kaique, então eu vou ler a mensagem dele aqui para vocês. Ele fala assim: Adriana, é normal sentir medo da ressonância harmônica? Estou fazendo o caminho das palestras e me dá um medo além de uma irritação e desconforto. Bom, então o que eu percebo assim em muitos comentários, quando as pessoas descobrem a ressonância harmônica e elas começam a ler a respeito, começam a ver os depoimentos das pessoas aqui no YouTube, muita gente vem com esse medo de iniciar a ressonância, medo do que pode acontecer na vida delas, depois de ver tantos depoimentos de mudanças assim extremas e de catarses que as pessoas passam, muita gente inicia com esse medo, né? Então, Kaique, na minha opinião, o que eu posso te dizer é que sim, é normal sentir esse medo. Eu também senti isso no começo. Inclusive, alguns vídeos meus antigos, vocês podem ver alguns depoimentos. Era nítido que eu tava com medo dos pedidos que eu tava fazendo, eu tava com medo do que poderia acontecer. Inclusive, tem um dos vídeos que foi sobre uma consulta que eu tive presencialmente com o professor Hélio Couto, que eu também falei sobre um determinado pedido que eu fiz ali na hora, mas que eu pedi para ele tirar, e aí eu fiquei com medo de ter solicitado aquilo e se fosse fazer algum mal para mim. Então, realmente eu também senti muito isso no início, e eu listei aqui alguns motivos por que a gente sente esse medo, na minha opinião, tá? Então, veja se você consegue identificar se o seu medo pode estar relacionado com algumas dessas coisas que eu vou falar aqui. Então, por exemplo, você pode ter medo de mudanças, você pode ter medo de sair da sua zona de conforto, medo de ter que fazer coisas novas, porque realmente você vai ter que fazer coisas novas, você vai acabar lidando com situações que vão te tirar totalmente da sua zona de conforto. E tudo isso vai vir para o seu crescimento. Medo de olhar para dentro, medo de ter que acessar o que está acontecendo dentro de você, primeiramente, porque o professor sempre fala sobre isso. Primeiro, você tem que mudar internamente para que as coisas possam acontecer externamente. Então, não adianta você querer fazer milhões de pedidos de coisas que você quer obter se você primeiro não muda internamente. Então, a gente tem esse medo de olhar para dentro muito grande, né? Outro medo também que a gente tem é o medo do crescimento. Eu sentia muito isso no começo também, mesmo já tendo iniciado a ressonância. Então, um medo do que o crescimento pode trazer para mim. Se a minha empresa crescer muito, como é que eu vou fazer para atender? Então, esse medo, ele paralisa a gente, né? O medo do crescimento, ele também tem a ver com o querer o controle de tudo. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, e eu confesso que ainda sou hoje. Eu quero estar controlando tudo, eu quero ver tudo. Então, a partir do momento que você cresce, você precisa delegar muitas coisas, né? Então, esse medo do crescimento vem disso também, de você não ter mais o controle. A gente tem essa característica de querer estar controlando tudo, né? Medo da evolução espiritual, medo de ter contato com o todo, de ter esse reencontro, né? De ter acesso realmente a quem você é, acesso à sua centelha divina, de deixar o todo agir na sua vida. Então, esse medo do crescimento espiritual também pode ser um fator. O que eu já ouvi também é o medo dessa evolução espiritual tirar a vontade das coisas do mundo material. Então, eu já ouvi gente falando isso: mas eu tenho medo de eu crescer espiritualmente, eu não vou mais ter vontade de fazer coisas aqui do mundo material mesmo, né? De comprar coisas, de cuidar de mim, por exemplo, de ter uma casa melhor. As pessoas acabam confundindo as coisas, né? Elas acham que a partir do momento que você começa a crescer espiritualmente, começa a ter acesso a essas informações, você não vai mais ter esse acesso às coisas materiais, né? Então, em diversos momentos eu senti esse medo também, mas alguma coisa aqui dentro de mim, da minha alma, pedia para que eu agisse, para que eu não deixasse esse medo me dominar, não deixasse ele paralisar o processo de crescimento que eu estava tendo. Então eu decidi tentar, eu decidi agir, decidi seguir em frente, apesar do medo que eu estava sentindo. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Já foram 4 anos desde que eu comecei, mas eu sentia essa urgência da minha alma em fazer essa grande transformação. E aí eu decidi ir em frente. E hoje o que eu percebo é que eu não sinto mais esse medo. O que eu sinto é uma confiança muito grande no todo. Eu sinto vontade de deixar realmente as coisas fluírem como elas têm que ser. Eu faço a minha parte, eu faço o meu trabalho, eu busco o autoconhecimento, eu busco conhecimento, eu tô sempre estudando, buscando novas formas de aprendizado, buscando novas formas de fazer com que eu cresça espiritualmente. Então hoje eu não sinto mais esse medo. Hoje eu sinto que essa é a chance que eu tenho
de evoluir nessa vida. Então, eu vejo tudo isso como um grande presente, como uma oportunidade única, realmente única, porque eu estou desperta. Eu vejo tudo como oportunidade de crescimento. Toda essa informação que a ressonância traz pra gente, ela faz com que a gente esteja mais próximo da nossa essência, com que a gente consiga realmente estar muito mais perto de uma evolução espiritual do que qualquer outro tipo de trabalho que pudesse demorar muitos anos, né? Então, ela te traz essa forma de aceleração nesse processo. Então, eu sinto que esse é o momento e eu tô deixando fluir o máximo que eu posso. Então, Kaique, se você... É claro que já tem um tempo que você mandou esse comentário, eu espero que você já tenha iniciado aí esse processo, que você já tenha conseguido superar um pouco desse medo que você estava sentindo, mas de qualquer forma, eu deixo aqui a recomendação para você ler o Manual de Instruções da Ressonância Harmônica, porque juntamente com o caminho das palestras isso vai te ajudar muito. Eu tenho ele aqui, como eu sempre mostro para vocês, na versão impressa, e aqui também no Manual de Instruções da Ressonância, na página 88, o professor fala sobre o medo, tá? Então aqui ele tem bastante explicação sobre o medo que a gente sente, e aí ele dá alguns exemplos, né? Que no fundo a gente tem medo de várias coisas. Por exemplo, a gente tem medo da morte, que ele fala que é o principal medo do ser humano, que é o medo da morte, é o medo do ego perder o seu controle. Ele fala também sobre o medo da escassez, medo da solidão, medo da condenação, medo do crescimento, enfim. Então, deixo a recomendação para que vocês leiam essa parte também, né? Claro, se puder ler todo o material, mas aqui ele fala muito profundamente sobre o medo, tá bom? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muito medo de morrer, muito medo mesmo, assim. O que eu lembro não é dessa vida, né? Realmente já vinha comigo de alguma outra forma. Mas eu tinha muito medo. Toda vez que eu ia dormir, eu tinha medo de não acordar no dia seguinte. Eu lembro da sensação, do sentimento que eu tinha. Talvez tenha relação com alguma das regressões que eu fiz. Eu não parei para pensar ainda sobre esse aspecto, mas pode ser também que desde criança eu já soubesse da missão que eu tenho aqui comigo nessa vida, e que uma das coisas que eu não quero é desencarnar tão cedo. Até falei pro meu pai esses dias, numa das conversas, eu falei: pai, eu quero ir embora daqui muito, muito velhinha, assim, eu quero ir com 100 anos, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, eu quero fazer tantas coisas ainda, e o que eu mais quero é viver, o que eu mais quero é poder aproveitar cada instante dessa encarnação que eu tô aqui. Um outro medo que o professor fala também aqui é o medo da escassez, e isso eu realmente senti muito, muito mesmo, assim, desde o início do processo, muito antes também, eu sempre tive muito medo de não conseguir ter dinheiro pro dia seguinte, não ter como pagar as contas no dia de amanhã, e isso sempre me controlou demais. Então hoje eu já não sinto mais esse medo da escassez, porque eu tenho total confiança no que eu tô fazendo, eu tenho confiança em viver o momento presente, em trabalhar no hoje, porque eu sei que o amanhã vai estar garantido. É estranho falar sobre isso, eu sei que a gente não tem estabilidade em nenhum lugar. Você não tem estabilidade sendo funcionário, você não tem estabilidade sendo dono de uma empresa. Mas o único sentimento que vem assim para mim hoje é realmente essa confiança de que já estará tudo sendo providenciado, já está tudo sendo providenciado. Então eu não me preocupo mais com isso, eu me preocupo em realmente trabalhar e fazer o meu melhor. E aí o professor fala aqui, ele fala assim que a escassez de recursos é outra ilusão gerada pelo ego. Ele fala que tem gente vivendo debaixo dessas crenças sobre a escassez há milênios e ainda não mudou. Isso é muito grave. E aí ele complementa que não há escassez de recursos, né? E se não há escassez de recursos, não se justifica qualquer disputa por alimento, território, água, dinheiro, ou namorado ou namorada, enfim. Toda disputa baseia-se na ignorância ou na sede ilimitada de poder, característica do cérebro reptiliano. Então é isso, Kaique. Eu espero que você consiga identificar que medo é esse que você está sentindo. Estude mais sobre esse material de apoio da ressonância que o professor disponibiliza pra gente. Espero que você já esteja começando a mudar um pouco esse sentimento de medo para um sentimento de confiança no todo. E eu peço também para que os outros ressonantes, ou para as pessoas que estão estudando o caminho das palestras, coloquem aqui nos comentários também o que é que vocês sentem, se vocês já sentiram esse medo de pedir a ressonância, se você já teve esse bloqueio inicial para poder fazer a solicitação, o que você sente hoje, se você já mudou esse sentimento de lá para cá, né, desde quando você iniciou até agora. Coloca aqui pra gente
também pode ajudar outras pessoas e também a entender como é que você superou esse medo, né? Então é isso. Então essa é a minha mensagem de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.